Seja bem-vindo ao canal Teste de Inteligência. Hoje preparamos 120 perguntas bíblicas fáceis para crianças e para pessoas que querem aprender a Bíblia de forma simples e prática. Cada pergunta apresentará 4 opções de resposta, e você terá 5 segundos para pensar e escolher a alternativa correta. Dito isso, vamos começar. Quem construiu a arca para sobreviver ao dilúvio? Moisés, Noé, Abraão ou Davi? A resposta correta é a opção B, Noé. Qual animal falou com Balaão? Cachorro, gato, jumenta ou cavalo? A resposta correta é a opção C, jumenta. Durante o dilúvio, quantos dias e noites a chuva caiu continuamente sobre a terra? 7 dias e 7 noites, 30 dias e 30 noites, 40 dias e 40 noites, ou 100 dias e 100 noites? A resposta correta é a opção C, 40 dias e 40 noites. Quem foi engolido por um grande peixe? Jonas, Elias, Eliseu ou Jeremias? A resposta correta é a opção A, Jonas. Qual era o nome do gigante que Davi derrotou? Golias, Sansão, Saulo ou Caim? A resposta correta é a opção A, Golias. Onde Jesus nasceu? Nazaré, Jerusalém, Belém ou Cafarnaum? A resposta correta é a opção C, Belém. Quem negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar? João, Tiago, Pedro ou Judas? A resposta correta é a opção C, Pedro. Quantos pães e peixes Jesus usou para alimentar uma multidão? 5 pães e 2 peixes, 10 pães e 5 peixes, 3 pães e 3 peixes, ou 7 pães e 1 peixe? A resposta correta é a opção A, 5 pães e 2 peixes. Que gesto Judas fez para que os soldados reconhecessem Jesus? Apertou a mão de Jesus, chamou Jesus pelo nome, beijou Jesus, ou tocou o ombro de Jesus? A resposta correta é a opção C, beijou Jesus. Qual é o menor livro da Bíblia? Malaquias, Obadias, 2 João ou Judas? A resposta correta é a opção C, 2 João. Quem foi lançado na cova dos leões por orar a Deus? Daniel, José, Moisés ou Jeremias? A resposta correta é a opção A, Daniel. Quem foi vendido como escravo pelos irmãos e depois se tornou governador do Egito? Moisés, Davi, José ou Daniel? A resposta correta é a opção C, José. Que instrumento os israelitas usaram para derrubar as muralhas de Jericó? Trombetas, espadas, arcos e flechas, ou lanças? A resposta correta é a opção A, trombetas. Quando o filho pródigo voltou para casa, qual foi a reação de seu pai? Ele ficou bravo e o puniu, ele o ignorou, ele o recebeu com alegria e o abraçou, ou ele o expulsou novamente? A resposta correta é a opção C, ele o recebeu com alegria e o abraçou. Quem recebeu o chamado de Deus enquanto estava dormindo? Jacó, Abraão, Moisés ou Samuel?
A resposta correta é a opção D, Samuel. Quantos mandamentos Deus deu a Moisés? 5, 10, 12 ou 15? A resposta correta é a opção B, 10. Qual era o nome do rei que planejou fazer mal ao menino Jesus e ordenou que os bebês de Belém fossem mortos? Herodes, Faraó, Nabucodonosor ou Davi? A resposta correta é a opção A, Herodes. Quais destes personagens bíblicos foram jogados na fornalha ardente? Elias, Eliseu e Jonas e Pedro, Paulo e João e Sadraque, Mesaque e Abed-nego, ou Davi, Salomão e Sansão? A resposta correta é a opção C, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. O que os três amigos de Daniel se recusaram a adorar? O rei, a estátua de ouro, o leão ou o sol? A resposta correta é a opção B, a estátua de ouro. Quem viu uma escada que ligava a terra ao céu? Abraão, Jacó, Isaque ou José? A resposta correta é a opção B, Jacó. O que Deus criou no primeiro dia da criação? Sol e lua, luz, animais ou homem? A resposta correta é a opção B, luz. Quem era a mãe de João Batista? Maria, Ana, Isabel ou Marta? A resposta correta é a opção C, Isabel. Qual era o fruto proibido que Adão e Eva comeram no jardim? Maçã, uva, figo, ou a Bíblia não especifica o nome do fruto? A resposta correta é a opção D, a Bíblia não especifica o nome do fruto. Quem andou sobre as águas com Jesus? João, Tiago, Pedro ou André? A resposta correta é a opção C, Pedro. Como se chamava o anjo que anunciou a Maria que ela seria mãe de Jesus? Miguel, Rafael, Gabriel ou Uriel? A resposta correta é a opção C, Gabriel. Qual foi o primeiro homem que Deus criou, segundo o livro de Gênesis? Adão, Caim, Sete ou Abel? A resposta correta é a opção A, Adão. Onde Moisés recebeu os 10 mandamentos? Monte das Oliveiras, Monte Sinai, Monte Carmelo ou Monte Tabor? A resposta correta é a opção B, Monte Sinai. Qual destes livros está no Antigo Testamento? Romanos, Apocalipse, Gênesis ou Atos? A resposta correta é a opção C, Gênesis. Quem derrotou o gigante Golias? Saul, Davi, Jonatas ou Sansão? A resposta correta é a opção B, Davi. Quem foi transformada em uma estátua de sal por desobedecer à ordem de Deus de não olhar para trás? Mulher de Ló, Sara, Rebeca ou Raquel? A resposta correta é a opção A, Mulher de Ló. Quantos irmãos José tinha? 7, 10, 11 ou 12?
A resposta correta é a opção C, 11. Quem liderou o povo de Israel na conquista de Jericó? Moisés, Josué, Calebe ou Gideão? A resposta correta é a opção B, Josué. O que aconteceu quando Daniel foi lançado na cova dos leões? Os leões fugiram, Deus fechou a boca dos leões, os leões devoraram Daniel, ou os leões comeram os inimigos? A resposta correta é a opção B, Deus fechou a boca dos leões. De acordo com a Bíblia, quantos dias Deus levou para criar todas as coisas? 5 dias, 7 dias, 6 dias ou 10 dias? A resposta correta é a opção C, 6 dias. Por que Jonas foi engolido por um peixe? Porque se perdeu no mar, porque estava brincando de nadar, porque queria encontrar tesouros no mar, ou porque desobedeceu a Deus? A resposta correta é a opção D, porque desobedeceu a Deus. Qual apóstolo duvidou da ressurreição de Jesus? Tomé, Filipe, Mateus ou Simão? A resposta correta é a opção A, Tomé. Onde Jesus foi crucificado? Monte das Oliveiras, Getsêmani, Gólgota ou Tabor? A resposta correta é a opção C, Gólgota. Quem escreveu a maior parte dos salmos da Bíblia? Davi, Salomão, Moisés ou Josué? A resposta correta é a opção A, Davi. Qual era o nome do rei filisteu que Davi serviu? Golias, Aquis, Sansão ou Saul? A resposta correta é a opção B, Aquis. Quem foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado? Pedro, João, Maria Madalena ou José de Arimateia? A resposta correta é a opção C, Maria Madalena. Quem era o sumo sacerdote quando Jesus foi preso? Anás, Caifás, Zadoque ou Eli? A resposta correta é a opção B, Caifás. Qual profeta desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo? Elias, Eliseu, Isaías ou Jeremias? A resposta correta é a opção A, Elias. Qual era o nome do irmão de Moisés? Arão, Calebe, Josué ou Hur? A resposta correta é a opção A, Arão. Quem foi o primeiro rei de Israel? Davi, Salomão, Saul ou Roboão? A resposta correta é a opção C, Saul. Quem era o pai de João Batista? Zacarias, José, Elias ou Isaías? A resposta correta é a opção A, Zacarias. Qual é o nome do mar que Moisés abriu? Mar Morto, Mar Vermelho, Mar da Galileia ou Mediterrâneo? A resposta correta é a opção B, Mar Vermelho. Quantos livros tem o Novo Testamento? 27, 39, 50 ou 66? A resposta correta é a opção A,
27. Qual rei pediu a cabeça de João Batista? Herodes Antipas, Faraó, Nabucodonosor ou César? A resposta correta é a opção A, Herodes Antipas. Qual animal falou com Eva no jardim do Éden? Serpente, águia, leão ou cordeiro? A resposta correta é a opção A, serpente. Quem tirou a vida de Abel por inveja? Adão, Caim, Sete ou Enoque? A resposta correta é a opção B, Caim. Quantos discípulos Jesus escolheu para serem seus apóstolos? 70, 10, 7 ou 12? A resposta correta é a opção D, 12. Qual rei mandou construir o primeiro templo de Jerusalém? Davi, Salomão, Saul ou Josias? A resposta correta é a opção B, Salomão. Qual profeta subiu ao céu num redemoinho? Elias, Eliseu, Moisés ou Enoque? A resposta correta é a opção A, Elias. Quem era o pai de José, o pai terreno de Jesus? Jacó, Eli, Davi ou Mateus? A resposta correta é a opção A, Jacó. Onde Jesus foi tentado pelo diabo? No jardim do Éden, no Rio Jordão, no templo ou no deserto? A resposta correta é a opção D, no deserto. Qual era o nome do anjo que lutou com Jacó? Miguel, Gabriel, Rafael, ou a Bíblia não menciona o nome? A resposta correta é a opção D, a Bíblia não menciona o nome. Quem disse a frase, para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho? Pedro, João, Paulo ou Tiago? A resposta correta é a opção C, Paulo. Onde Jesus transformou água em vinho? Caná da Galileia, Jerusalém, Nazaré ou Cafarnaum? A resposta correta é a opção A, Caná da Galileia. Qual foi o apóstolo que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote durante a prisão de Jesus? Pedro, João, Tiago ou Judas? A resposta correta é a opção A, Pedro. Qual rainha visitou o rei Salomão para testar sua sabedoria e aprender com ele? Ester, Jezabel, rainha de Sabá ou Atália? A resposta correta é a opção C, rainha de Sabá. Qual destes nomes não é de um dos 12 apóstolos? Bartolomeu, Lucas, Tiago ou Tadeu? A resposta correta é a opção B, Lucas. Quantos anos Noé tinha quando começou o dilúvio? 300, 500, 600 ou 900? A resposta correta é a opção C, 600. Com quem Ruth se casou após a morte de seu primeiro marido, conforme o relato bíblico? Boaz, Noemi, Malaquias ou Elimeleque? A resposta correta é a opção A, Boaz.
O que Moisés viu no deserto que queimava sem se consumir? Árvore, sarça, nuvem, ou fogo no céu? A resposta correta é a opção B, sarça. Qual era o nome da mulher que Jacó mais amava? Lia, Raquel, Bila ou Zilpa? A resposta correta é a opção B, Raquel. Qual era o nome do irmão de Pedro? André, João, Tiago ou Filipe? A resposta correta é a opção A, André. Qual rei foi afastado do trono e passou a comer capim como os bois? Nabucodonosor, Belsazar, Dário ou Ciro? A resposta correta é a opção A, Nabucodonosor. O que Jesus fez depois de ressuscitar? Ficou na terra por 40 dias, subiu ao céu, apareceu aos discípulos, ou todas as opções acima estão corretas? A resposta correta é a opção D, todas as opções acima estão corretas. Quem liderou o povo de Israel após a morte de Moisés? Josué, Calebe, Arão ou Samuel? A resposta correta é a opção A, Josué. Quem escreveu o livro de Lamentações? Jeremias, Isaías, Ezequiel ou Daniel? A resposta correta é a opção A, Jeremias. Qual destas pragas não aconteceu no Egito? Moscas, chuva de granizo, terremoto ou gafanhotos? A resposta correta é a opção C, terremoto. Onde o apóstolo Paulo nasceu? Jerusalém, Tarso, Antioquia ou Roma? A resposta correta é a opção B, Tarso. Qual rei dançou diante da Arca da Aliança? Saul, Salomão, Davi ou Josias? A resposta correta é a opção C, Davi. Qual era o nome da mãe do profeta Samuel? Ana, Isabel, Maria ou Raquel? A resposta correta é a opção A, Ana. Qual profeta foi lançado em um poço cheio de lama? Jeremias, Elias, Isaías ou Amós? A resposta correta é a opção A, Jeremias. Quantos anos viveu Matusalém? 777, 800, 969 ou 1000? A resposta correta é a opção C, 969. Qual personagem bíblico pediu um sinal a Deus com um velo de lã? Débora, Sansão, Jefté ou Gideão? A resposta correta é a opção D, Gideão. Qual personagem da Bíblia é conhecido como o maior exemplo de paciência? Jó, Moisés, Abraão ou Daniel? A resposta correta é a opção A, Jó. Qual rei é considerado o autor do livro de Eclesiastes? Davi, Salomão, Asaf ou Ezequias? A resposta correta é a opção B, Salomão. Qual mulher se disfarçou para falar com Judá? Tamar, Raabe, Ester ou Débora?
A resposta correta é a opção A, Tamar. Quem salvou os espias em Jericó? Raabe, Tamar, Ester ou Ruth? A resposta correta é a opção A, Raabe. Quem era o irmão de Marta e Maria que ressuscitou após ficar sepultado por 4 dias? Tomé, Simão, Judas ou Lázaro? A resposta correta é a opção D, Lázaro. Qual desses discípulos de Jesus era pescador? Pedro, Mateus, Paulo ou Barnabé? A resposta correta é a opção A, Pedro. Qual rei teve um sonho com uma grande estátua com cabeça de ouro? Belsazar, Dário, Nabucodonosor ou Ciro? A resposta correta é a opção C, Nabucodonosor. Quantos versículos tem o Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia? 150, 176, 119 ou 100? A resposta correta é a opção B, 176. Qual era o nome do avô de Davi? Obed, Boaz, Jessé ou Ruth? A resposta correta é a opção A, Obed. Quem foi o primeiro mártir cristão? Pedro, Paulo, Estevão ou Tiago? A resposta correta é a opção C, Estevão. O que Paulo viu no caminho para Damasco? Uma luz que vinha do céu, um anjo, Jesus em glória, ou uma nuvem? A resposta correta é a opção A, uma luz que vinha do céu. Qual destas mulheres foi juíza em Israel? Ruth, Ester, Débora ou Ana? A resposta correta é a opção C, Débora. Quem escreveu o livro de Apocalipse? Tiago, Pedro, Paulo ou João? A resposta correta é a opção D, João. Qual era o nome do pai de Sansão? Manoá, Eucana, Joaquim ou Zadok? A resposta correta é a opção A, Manoá. Quantas pessoas entraram na Arca de Noé? 4, 6, 8 ou 10? A resposta correta é a opção C, 8. Qual rei babilônico viu uma mão misteriosa escrevendo na parede durante um banquete? Belsazar, Nabucodonosor, Dário ou Ciro? A resposta correta é a opção A, Belsazar. Qual era o nome do anjo que apareceu ao profeta Daniel? Miguel, Gabriel, Rafael ou Uriel? A resposta correta é a opção B, Gabriel. Qual profeta chorou intensamente pela queda de Jerusalém? Daniel, Isaías, Ezequiel ou Jeremias? A resposta correta é a opção D, Jeremias. Quem foi o homem da Bíblia cuja força estava no cabelo? Sansão, Samuel, Saul ou Salomão? A resposta correta é a opção A, Sansão. Qual dos apóstolos trabalhava como cobrador de impostos antes de ser chamado por Jesus?
João, Mateus, Tiago ou André? A resposta correta é a opção B, Mateus. Onde Moisés morreu? No Monte Nebo, no Monte Sinai, no Monte Carmelo ou no Monte das Oliveiras? A resposta correta é a opção A, no Monte Nebo. Qual mulher ungiu os pés de Jesus com perfume caro e os enxugou com seus cabelos? Maria Madalena, Marta, Maria de Betânia ou uma pecadora anônima? A resposta correta é a opção C, Maria de Betânia. Qual imperador romano governava na época em que Jesus nasceu? Tibério, Augusto, Nero ou Cláudio? A resposta correta é a opção B, Augusto. A frase, "Eis o Cordeiro de Deus", foi dita por qual profeta? João Batista, Isaías, Jeremias ou Elias? A resposta correta é a opção A, João Batista. No tempo de José, quantos anos durou a fome que atingiu o Egito? 3, 5, 7 ou 10? A resposta correta é a opção C, 7. Qual destes não é um dos patriarcas de Israel? Abraão, Isaque, Jacó ou José? A resposta correta é a opção D, José. Qual rei ficou leproso por causa da sua rebeldia e desobediência a Deus? Uzias, Saul, Salomão ou Roboão? A resposta correta é a opção A, Uzias. Qual era a doença do homem que Jesus curou ao mergulhar na piscina de Siloé? Surdez, cegueira, paralisia ou lepra? A resposta correta é a opção B, cegueira. Quem teve a visão dos ossos secos que representavam a restauração de Israel? Ezequiel, Daniel, Isaías ou Jeremias? A resposta correta é a opção A, Ezequiel. Qual rei rasgou as suas vestes após ouvir as palavras do livro da lei? Josias, Ezequias, Manassés ou Asa? A resposta correta é a opção A, Josias. Em qual cidade os apóstolos Paulo e Silas foram libertados da prisão por um terremoto? Éfeso, Corinto, Atenas ou Filipos? A resposta correta é a opção D, Filipos. Segundo o Novo Testamento, qual era a nacionalidade do pai de Timóteo? Romano, grego, judeu ou egípcio? A resposta correta é a opção B, grego. Qual discípulo era irmão de Tiago? João, Pedro, André ou Filipe? A resposta correta é a opção A, João. Qual profeta bíblico profetizou uma grande seca que durou 3 anos e meio? Eliseu, Elias, Isaías ou Jeremias? A resposta correta é a opção B, Elias. Qual era o nome do médico que acompanhou o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias, sendo também chamado de o médico amado? Timóteo, Tito, Lucas, Silas?
A resposta correta é a opção C, Lucas. Onde Jesus curou o paralítico que foi descido pelo telhado? Nazaré, Jerusalém, Betânia ou Cafarnaum? A resposta correta é a opção D, Cafarnaum. Qual destes livros está no Novo Testamento? Levítico, Juízes, Gálatas ou Eclesiastes? A resposta correta é a opção C, Gálatas. O que Jesus pediu à mulher samaritana quando a encontrou junto ao poço de Jacó? Um pedaço de pão, água para beber, que o seguisse como discípula, ou um lugar para descansar? A resposta correta é a opção B, água para beber. O que Davi fazia antes de se tornar rei de Israel? Era pescador, era pastor de ovelhas, era carpinteiro, ou era cobrador de impostos? A resposta correta é a opção B, era pastor de ovelhas. Quem foi chamado de rei dos judeus na Bíblia? Herodes, Pilatos, Jesus ou César? A resposta correta é a opção C, Jesus. O que o pão da ceia do Senhor simboliza para os cristãos? A palavra de Deus, o corpo de Cristo, a união dos cristãos, ou o pão do dia a dia? A resposta correta é a opção B, o corpo de Cristo. Quais foram os dois animais que Noé soltou da arca para verificar se as águas do dilúvio haviam baixado? Uma águia e um corvo, uma pomba e uma andorinha, um corvo e uma pomba, ou um corvo e uma rola? A resposta correta é a opção C, um corvo e uma pomba. O que significa o nome Emanuel? Deus é amor, Deus conosco, Deus é fiel, ou Deus proverá? A resposta correta é a opção B, Deus conosco. Quantas perguntas você acertou? Deixe sua resposta nos comentários, e não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares. Por hoje é tudo, porém ainda vem muito pela frente.